Muito bem, gente, vamos conversar então sobre o sexto erro que nós precisamos evitar se nós queremos que as crianças de fato aprendam a estudar. Voltando, estou comentando aqui mais um daqueles pilares que eu digo, daqueles fundamentos que não podem ser deixados de lado em razão de uma preocupação excessiva com o método. E esse pilar é a questão de preparo da criança. O erro, então, que nós devemos evitar é ignorar o preparo anterior que a criança precisa ter para aprender a estudar. O que eu quero dizer com isso, gente? Da mesma forma como nós falamos no vídeo anterior sobre quanto nós precisamos de determinadas habilidades para conseguir ensinar aquilo, é muito importante considerar que as crianças também precisam de habilidades anteriores para cada habilidade posterior que nós vamos ensinar. Então, vou dar um exemplo voltando lá nos primeiros anos, ali na educação infantil ainda. Para que a criança aprenda a escrever, uma das primeiras questões que nós trabalhamos com ela é a pega do lápis, né? A forma como a criança segura ali o lápis o primeiro lápis, posteriormente a caneta, né? Então, muitas pessoas querem passar já para a parte de ensinar a criança a escrever a letrinha A, ensinar a criança a escrever a letrinha B, antes de ter trabalhado essa questão de preparo da mão, que envolve a coordenação motora, que envolve a habilidade de pega, que envolve determinadas outras percepções da criança sobre o formato da letra e assim por diante. Então, uma coisa que nós precisamos ter em mente é que o tempo todo, quando nós temos uma habilidade para desenvolver, existe uma divisão ali anterior de várias outras habilidadezinhas que contribuem para que você chegue naquela maior. Infelizmente, o que chega para a gente, em geral, são só os passos posteriores. E às vezes nós caímos nesse erro de tentar ensinar para a criança algo que está lá na frente, sem ter trabalhado o caminho que ela necessitava para desenvolver isso aqui. Então, é muito comum você ver crianças lutando ali para tentar aprender alguma coisa sem ter os recursos necessários para isso. É o caso de alfabetização, por exemplo, em que nós trabalhamos a base da consciência fonológica, fonêmica, e essas questões envolvendo ali o preparo da criança para a leitura, mas isso acontece também em todo o processo educativo e de formação. Então, o que você precisa levar em conta quando você quer ensinar o seu filho a estudar? Em que fase o meu filho está do desenvolvimento cognitivo que ele precisa? Por exemplo, o que me levou a desenvolver os módulos do curso que na época era o ensinar a estudar, e hoje a gente tem o chamado autodidatismo, foi a percepção assim. Primeira coisa que eu observei nos meus alunos. Gente, as crianças não sabem como se estuda. Então, vou começar a ensinar a eles, né? Como é que você elabora um questionário, como é que você lê um texto, como é que você retira perguntas do texto e assim por diante. Eu queria que os alunos parassem de ficar simplesmente decorando respostas, porque, em geral, eles esqueciam, né? Acabava a prova, ninguém lembrava mais nada. Inclusive, era aquele desespero, né? Se você diz assim, gente, a prova de hoje eu vou dar na terceira aula. E aí as crianças desesperavam, porque eles estavam ali lendo todas as coisas do livro e guardando na memória de curto prazo, que é algo que a gente conversa bastante no curso também. E aí, é claro, né? Curto prazo é um negócio que você fechou e olhou para o outro lado, você já esqueceu. Então, eles queriam que a prova fosse naquele exato momento para só escrever ali a resposta e não ter problemas com isso, de esquecer depois. Então, eu pensei, vou ensinar as crianças como é que se estuda. E aí comecei a trabalhar algumas estratégias de organização do calendário de estudos e das estratégias de estudo, e eu cheguei a um problema maior, ou anterior. As crianças não sabiam interpretar os textos. A leitura hoje, nas escolas ou de forma geral, ela é focada na alfabetização. A alfabetização não aquela do Mortimer Adler, que a gente trabalha no curso Formação Leitora, que ele chama de alfabetização até o que hoje seria o 9º ano, né? É um processo completo de formação da sua
alfabetização completa, né? Mas alfabetização como as pessoas chamam, que é aprender a codificar as letrinhas. Inclusive, quando às vezes eu digo assim, esse material é recomendado para crianças já alfabetizadas. Algumas pessoas podem ficar confusas, porque elas entendem assim, bom, meu filho já lê assim, abacate, então ele já está alfabetizado. Outras pessoas vão considerar assim, não, ele ainda não completou o processo de alfabetização. Geralmente, dando um parênteses aqui de informações, o que nós consideramos a criança ali que completou a alfabetização é quando ela consegue ler mais ou menos 80 palavras por minuto. Só para vocês perceberem como esse processo é demorado. Então, às vezes, a criança passou ali no abacate e até, já lê os dígrafos, né? Já lê cachorro, ninho, pronto, a criança já está alfabetizada. E aí pronto, bota a criança para estudar os outros conteúdos e vem vindo, né? Aquela avalanche de informações que a criança não tem tempo de processar, porque especialmente ela ainda não está com sua habilidade leitora desenvolvida. Nem a alfabetização básica e muito menos a fluência leitora. Às vezes eu escuto o pessoal falando de fluência leitora com crianças pequenininhas, mas fluência leitora é algo que a gente trabalha com crianças que já completaram o processo de alfabetização. A criança já lê ali 60, 70 palavras por minuto, então agora vamos acelerar a fluência leitora dela, né? Agora, se ela ainda está no processo de automatização das palavras, a gente tem que focar nisso, né, gente? Então, é isso que eu digo de não pular etapas. Às vezes a gente tem muita pressa de ver a criança fazendo algo e a gente atropela o processo que é necessário de amadurecimento daquela habilidade específica. Porque quando você amadurece essa com paciência, a outra, gente, vai fluir assim, vai acontecer muito mais suavemente. Agora, quando você pega, por exemplo, uma criança que ainda não tem domínio de multiplicação e quer trabalhar divisão, vai ser um sofrimento para ela o processo de cálculo de divisão. Vai ser um sofrimento ela aprender fração quando ela não domina divisão ainda. Então, a gente sempre precisa buscar saber qual é o passo a passo de cada habilidade que nós precisamos desenvolver com a criança e entender, ela já dominou os processos anteriores? Dominou, assim, de verdade? Por que a pressa de ir para os próximos se eu posso consolidar isso aqui e a partir de então a criança está preparada para os próximos passos ou aquilo que vem para frente? Então, esse é um erro que nós não podemos cometer. Não se ensina uma criança a estudar atropelando os processos de preparo. A gente foca naquilo que ela precisa agora, amadurece, consolida e aí sim nós vamos para os passos seguintes. Certo? Vamos conversar então no próximo vídeo sobre o último erro que nós não podemos cometer se nós realmente queremos ensinar o nosso filho a estudar.